eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de Bleach, mas eu não tô nem um pouquinho animado pra esse anime voltar não, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê. Bleach, ali no começo dos anos 2000, era uma parte intrínseca da santíssima trindade dos animes, né? Onde nós tínhamos ali um paralelo com Naruto e com One Piece. Ele foi considerado por muito tempo um dos melhores animes ali daquela época, que estava sendo lançado, ganhou prêmio e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, seus ali concorrentes, vamos dizer assim, eles se destacaram um pouco mais, vamos dizer dessa maneira. Tanto é que, até hoje, Naruto é lembrado com muito carinho, com muito amor. One Piece tá passando até hoje, vai saber Jesus quando aquilo vai acabar. E Bleach, ele fica naquele sentimento de, era legal. E aí nós temos agora o anúncio de que o anime vai voltar depois de 10 anos após o seu cancelamento. E ele vai adaptar o arco que só existia no mangá. O arco da Guerra dos 1000 Anos. E aí é que começa o nosso problema. Mas a gente precisa voltar um pouquinho aqui no tempo. Voltar quando Bleach ainda passava junto com Naruto, junto com One Piece, fazia parte dessa santíssima trindade e entender aonde que era o problema. Bleach fez muito sucesso ali naquela época do arco da Soul Society, né, onde o Ichigo invade a Soul Society, etc e tudo mais. Nós temos ali o puro suco do anime shonen, que a gente tanto ama, com lutas incríveis, personagens maravilhosos, poderes sensacionais, uma história divertidíssima, personagens cativantes. Então a gente tem tudo que um bom anime shonen precisa ter naquele arco. Só que pra quem acompanhava o mangá, o problema começa a partir dali, porque começaram uma sessão de fillers, que eu sei, Naruto também teve filler pra caramba, vários animes acabam tendo sagas fillers e etc. Mas os fillers de Bleach não eram nem um pouco legais e não casavam com o resto do anime. E aí vem a saga do Ekumundo, que foi boa, foi, mas o problema já começa ali. A gente vai vendo ao longo dos anos que a história que o autor, o Kubo, ele começa a criar, ele vai perdendo um pouco o controle daquela história, que vai cada vez mais tendo ponta solta, e a gente vai começando a ficar perdido no que tá acontecendo, com quantos personagens vão aparecer mais, e vai criando braço, e vai criando ramificações. Cada vez que um personagem novo aparecia na história, uma ramificação acontecia, e uma explicação nova de poderes, e não sei o que lá, e aquilo ia ficando muito confuso. A ponto de que as pessoas, ao longo do tempo, foram parando de assistir Bleach. E aí o que acontece? Bleach é cancelado. Nós não temos a conclusão da história em anime. O que deixou muita gente chateada, né? Porque, assim, eu tô acompanhando até aqui, né? Eu queria ver como termina. Mas não, o anime foi cancelado e a história iria terminar apenas no mangá. E aí, você que não acompanhou nessa época deve estar se perguntando, mas como que não houve uma comoção para que Bleach voltasse e que concluísse no anime a saga que só existia no mangá? Aí é que tá o X da questão. As pessoas que foram pro mangá pra descobrir como essa história terminava, quando eles chegaram lá no final, eles olharam e falaram: eu tô de boa, não precisa fazer o anime não, deixa quieto, deixa morrer, deixa pra lá, não mexe com isso não, pelo amor de Deus. Porque novidade, o último arco no mangá é ruim demais. Eu sei, nós temos todos os problemas em que o autor, ele estava sendo apressado para terminar aquilo porque já não tinha mais anime, então já não tinha mais muito incentivo para que ele terminasse aquela história. Então era muito aquela coisa, vai, só termina, arruma suas coisas e mete o pé. A gente sabe que foi apressado, a gente sabe que um dos maiores problemas daquele arco é a pressa. É como não se dá carinho para algumas coisas. Mas não é só esse o problema. Porque quando a gente tem a notícia de que Bleach agora vai voltar, depois de 10 anos, adaptando esse novo arco, obviamente muitas pessoas já estão dizendo que talvez ele tenha o tempo para fazer o final do jeito que ele queria ter feito desde sempre, né? Sem pressa, com desenvolvimento e etc. Mas eu tô para dizer para vocês, eu li naquela época. E a pressa não foi o único problema. O DNA daquele arco é ruim. A ideia primordial daquele arco é ruim. É muito confuso, é muito personagem. Você tá no arco final de um anime.
E você pega esse arco final pra apresentar pelo menos uns 30 a 40 personagens novos, com nomes em alemão, e fica tranquilo que eu não vou dar spoiler de nada não, mas os personagens têm nome em alemão, os poderes deles têm nome em alemão, você não lembra nada. Ah, que fulano falou aquilo, você... Quem? E as soluções daquele arco são todas medíocres, sabe? Parece que o autor, ele tira a gente que tá lendo pra idiota. Porque, de repente, alguém tem um poder fenomenal, gigantesco de grande e poderoso. E aí ele vai enfrentar uma pessoa que, curiosamente, tem um poder específico pra anular esse outro poder. Específico. Se ele lutasse com qualquer outra pessoa, ele seria um inútil. Mas como ele lutou com aquela pessoa que tem um poder enorme e ele é específico para derrotar, aí funcionou. É tudo muito ruim. As conclusões são idiotas, personagens importantes são jogados para escanteio completamente. Pra servir de figurante e de eu seguro aqui, vai lá. São conclusões muito pífias. É um arco muito pobre, infelizmente. Então, quando se vem a notícia de que vai adaptar esse arco no anime, eu entendo muita gente que tá animada com isso, mas eu não tô. É um arco ruim, é uma história pobre, e eu, sinceramente, preferia até ficar com as minhas memórias de Soul Society. Vou ver, obviamente. Posso estar errado? Com toda certeza. Mas só o tempo vai dizer. Por enquanto, o que eu tenho pra trabalhar é o material original. É o material de fonte. É o mangá. E aquilo é ruim. Então eu queria saber de você, qual é a sua opinião sobre isso? Não esquece de deixar aqui nos comentários e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço